Fala moçada, beleza? Saudade de uma aulinha de química? Preparados aí para aprender um pouquinho mais? Então vamos lá. No retorno às aulas, nós trataremos aqui de um assunto, de um conteúdo chamado soluções. É um conteúdo muito importante. Ele vai falar de várias situações que estão presentes no seu dia a dia. Então, antes de você se preocupar com uma prova de vestibular, você tem que se preocupar em se tornar um ser humano mais entendido sobre o assunto relacionado a onde você vive, que é o planeta Terra. Então, a química, assim como outras ciências, biologia e física, eles tentam trazer para nós uma maior elucidação do mundo que nós vivemos. Se tornar um ser humano mais entendido é algo prazeroso. Então, sim, soluções vai falar sobre situações que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, água de torneira, água potável, poeira, neblina, maionese, margarina, chantilly, remédio, seja remédio em solução, seja remédio em suspensão. Conhece todos esses termos? Conhece todas essas situações? Pois então, são situações que estão no nosso dia a dia, no meu e no seu, e que nós trataremos dele e tentaremos entender tecnicamente cada situação. Mas por que, professor, a gente tem que entender tecnicamente? Porque a gente tem que se preocupar em formar pessoas que compreendem o meio que vive. Para quê? Porque nós precisamos de pessoas que sejam capazes de propor soluções. Ah, eu quero um remédio. Quem será a pessoa que terá uma maior capacidade em conseguir produzir um medicamento, em estudar diferentes substâncias para, enfim, são pessoas que estudaram para isso. Nossa, tem uma poluição presente ali na lagoa, a lagoa está poluída. Nós temos que resolver. Por quê? Porque não dá para consumir essa água. Os bichos não podem consumir essa água. Eles não podem, inclusive, viver ali. Os peixes morreram. Então precisamos solucionar. Como que uma pessoa vai conseguir resolver isso? Pessoas que buscaram conhecimento, a entender como é as coisas para poder interferir no meio, para poder dar solução. Tranquilo? E a química, ela é uma ciência que tenta entender melhor o nosso meio, as leis naturais. Um ser humano não tem que se preocupar somente em entender das leis humanas, como que se faz uma lei, como que se interpreta uma lei humana. Nós temos que também nos preocuparmos em sermos entendidos do mundo que nós vemos, do mundo físico, do planeta Terra, do universo que nós estamos. Para quê? Para poder propor soluções. Problemas tem de montão, então nós precisamos de pessoas para poder combater esses problemas com soluções. E a química, ela é uma ciência que fomenta isso, fomenta a formação de pessoas para solucionar problemas, para trazer um conforto, para resolver algo prejudicial, enfim, é para isso que serve. E soluções é parte disso, tranquilo? Então, como que é, ou o que é que nós vamos estudar dentro desse conteúdo? Então, coloca na tela para nós o conteúdo detalhado de soluções. O conteúdo de soluções está dividido em 4 tópicos. Tópico 1, que é dispersões, tópico 2, que é classificações das soluções, tópico 3, curvas de solubilidade, e o tópico 4, que é concentrações. Nós vamos trabalhar esse conteúdo em 3 partes. Nós vamos dividi-lo em 3 porções, para não ficar pesado, não ficar puxado e ficar também mais didático. Então, na parte 1, nós delimitamos aqui o tópico 1 de dispersões e a maior parte do tópico 2, que é classificações e soluções. Então, nós vamos aprender, num primeiro momento, essa porção do conteúdo. Para a parte 2, nós deixamos o finalzinho do tópico 2 e o tópico 3, que é curva de solubilidade. Então, essa porção será trabalhada no segundo momento, que é a parte 2. A parte 3, ela é constituída do tópico 4, concentrações. Então, o conteúdo foi dividido em 3 porções. A parte 1 ela vai se iniciar dia 22 de junho, segunda-feira agora. Lembrando que todo o material será postado sempre às segundas-feiras, na parte da manhã. Tranquilo? Então, dia 22, nós vamos começar a estudar soluções e qual é o conteúdo da aula dessa parte 1. Nós vamos falar sobre dispersões e vamos falar sobre classificações das soluções. A parte 2 ela vai acontecer dia 6 de julho, que seria a segunda semana A, pois eu tenho aula com vocês do segundo ano na semana A. Então, dia 6 de julho, nós vamos aprender
o último subtópico de classificações de soluções e nós vamos aprender sobre curva de solubilidade, que é o tópico 3. Essa é a porção da parte 2, que vai acontecer dia 6 de julho. A parte 3, então, nós vamos estudar, nós vamos aprender apenas após as férias. Há 2 semanas de pausa para as férias, depois nós vamos retornar, e aí esse conteúdo será ministrado dia 3 de agosto, que é a parte 3, que é concentrações, é a parte mais quantitativa. Vale lembrar aqui que esse conteúdo ele é dividido 50% em aspectos qualitativos, que no caso a parte de dispersões e classificações das soluções, e em aspectos quantitativos, que é o tópico 3, curva de solubilidade, e o tópico 4, concentrações. Então, no tópico 1 e tópico 2, nós veremos mais conceitos. E no tópico 3 e no tópico 4, nós faremos cálculos. Embora o tópico 3 ele seja uma transição, ele deixa de ser qualitativo para se tornar quantitativo. Então, o tópico 3 ele é misto. Então, esse conteúdo ele vai abordar partes qualitativas, conceituais e quantitativas, cálculos. Tranquilo? Então, pessoal, esse é o conteúdo detalhado de soluções. Nós estudaremos cada tópico e subtópico disso e também nós faremos atividades e também faremos avaliações sobre isso em momento oportuno. Então, tranquilo. Como é que apresentará esse conteúdo dentro da plataforma Google Classroom? Projeta na tela para nós. Com relação à plataforma, quando você entrar no Google Classroom e for lá na disciplina de Química, você vai ver vários tópicos. Os passados, aqueles que já aconteceram antes da pausa para recuperação, e o atual. Eu vou colocar assim agora em diante. Eu não vou criar um tópico para aula, um tópico para livro e um tópico para atividade. Eu vou colocar todo o material dentro de um único tópico. Então vai estar um tópico escrito assim. A data da postagem, que é sempre segundas-feiras, 22/6, no caso dessa primeira parte, nossa primeira aula, vai estar escrito Soluções, parte 1. Então você vai clicar nesse tópico e ao clicar nesse tópico você vai acessar todos os materiais. Então lembrando, na próxima semana que nós tivermos, esse tópico ele vai descer um degrau para surgir o atual. Então o que acontece? Quando for lá em 6 de julho, onde nós fomos ministrar a parte 2 do conteúdo de soluções, vai aparecer lá para vocês 06/07, ou seja, 6 de julho, soluções parte 2. E aí, ao clicar ali, você tem acesso aos materiais da parte 2 do conteúdo de soluções. Então, eu vou apenas publicar um tópico e colocar todo o material dentro de um tópico. Tranquilo? Então, ao entrar ali dentro do tópico de soluções, por exemplo, que seria a parte 1, você vai ter acesso a todo o material dessa parte. Qual é esse material? Só relembrando, você vai ter um material de aula que vai aparecer no formato de vídeo e no formato de slide. Lembrando que os vídeos eles são postados na plataforma do YouTube. Então você vai ter lá o link e ao clicar você é direcionado à plataforma do YouTube. É possível visualizar o vídeo sem entrar na plataforma do YouTube, tá? Então, as videoaulas serão postadas no YouTube e colocados os links aí dentro do Classroom. Também estará disponível para vocês as aulas no formato slide, os slides aulas. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo na forma de vídeo e na forma de slide. Com relação aos textos livros, eu trabalho sempre com 3 autores, que eu já disse para vocês que são os melhores autores de Química, que é o João Usberg Salvador, que é um livro, Ricardo Feltri, que é autor de outro livro, e Tito e Canto, que são autores de um terceiro livro. São esses 3 livros. Eu não vou postar 3, eu vou colocar 2. Então, por exemplo, no conteúdo de soluções parte 1, eu gostei muito do livro do Ricardo Feltri e do João Usberg Salvador. Então, Tito e Canto, ele ficou em terceiro lugar. Eu não coloquei ele, então, na parte 1. Mas quando chegar em soluções parte 3, por exemplo, o livro do Tito e Canto vai ser escalado. Então eu vou sempre fazer essa medição. Para aquela parte do conteúdo, qual dos livros está melhor. Então eu vou colocar sempre os 2 melhores. O último, o terceiro, ele fica de fora. Então a gente vai ficar sempre oscilando entre esses 3
autores. São excelentes e eu gostaria que vocês criassem o hábito de estudar por estes livros. O conteúdo também é de forma didática e ele está lá de forma profunda também. Então você também tem esse material para aprender. E por último, estará disponibilizado também dentro desse tópico de soluções parte 1 a atividade. Essa atividade eu irei padronizar e colocarei sempre na forma do Google Forms. É uma forma melhor de fazer uma correção e também fica melhor para vocês. Bom, essa atividade ela valerá 1,5 pontos. Então, para cada parte do conteúdo de soluções, nós teremos uma atividade. Então, na parte 1 vai ter uma atividade, na parte 2 uma outra atividade, na parte 3 uma outra. Então, eu já posso falar para vocês o valor de cada uma. Vai valer 1,5. Então, a atividade da parte 1 vale 1,5, da parte 2 também, e na parte 3 também vai valer 1,5. Tá? Então, significa dizer que as atividades do conteúdo de soluções valerão, somando as 3 partes, 4,5 pontos. Além de valer presença. Então, tomem cuidado ao deixar de fazer uma atividade, porque além de perder pontos, vocês perdem presenças. Tranquilo? Então, eu peço que vocês não deixem de fazer nenhuma atividade. Façam atividade, garantam a presença de vocês. Participe, porque a atividade é o momento que você vai entrar no conteúdo e vai atuar. E ali você vai estar aprendendo. Não sei se você entendeu até hoje. Quando você faz, seja uma atividade ou faz uma prova, você aprende. É até estranho dizer, professor, eu aprendo quando estou fazendo uma prova. Aprende. Porque naquele momento é um teste, é um desafio, é onde você evoca todo aquele conteúdo e conhecimento que você conseguiu adquirir. Você traz ele para a ponta da sua língua. E isso faz você aprender e fortalecer aquele conteúdo. Então não deixe de assistir as videoaulas, de verificar o conteúdo nos slides e também nos livros, nos textos livros. Tranquilo? Na atividade, vocês estarão recebendo tanto ponto quanto presença. E lembre-se, o mais importante é o conhecimento adquirido. Então, vocês têm que mirar no conhecimento adquirido. Tranquilo? Então, nós trabalharemos nessa dinâmica nesse momento à distância. O conteúdo de soluções já está aí para vocês começarem a estudar. Pessoal, então é isso. Apresentei para vocês a importância de se estudar soluções. Eu te apresentei qual é os detalhes desse conteúdo e como é que nós vamos trilhar o caminho para chegar nessa compreensão. Eu espero fazer com que quase todos, se não todos, o meu desejo é que todos aprendam. Então, o meu desejo é fazer com que vocês aprendam e se tornem pessoas mais entendidas, para no futuro se decidir o que vocês vão querer desempenhar na sociedade. Tranquilo? Então, contem comigo que eu estou aqui para poder ajudar vocês. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e assistam às outras videoaulas. Tchau, tchau.